Muito bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre eletromagnetismo, na aula de hoje nós vamos estudar sobre a força magnética que está agindo sobre um fio e sobre uma carga elétrica. Nesse primeiro momento, nós vamos focar apenas na carga elétrica propriamente dita. Quando a gente para pensar em quais as tecnologias que utilizaram e às vezes continuam utilizando isso, nós podemos pensar, por exemplo, numa impressora a jato de tinta. Ela utiliza essa tecnologia. Quando a gente para pensar naqueles televisores antigos onde nós tínhamos tubo de imagem, eles utilizavam essa tecnologia. Tá? Tubos de raios catódicos utilizam essa tecnologia. Então, muitas vezes, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos laboratórios, nós continuamos usando esses equipamentos para poder fazer as análises, ok? Então, vamos lá. Qual que é a ideia central? A gente já viu nas aulas anteriores que se eu tenho uma carga elétrica em movimento, eu tenho em torno dela um campo magnético. Vamos lembrar que se eu tenho um determinado fio e esse fio ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica, no entorno desse fio eu vou ter um campo magnético que nessa parte aqui superior do fio ele está saindo, né? Nessa parte inferior do fio ele está entrando. Então, o que é essa corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que um movimento organizado dos meus elétrons. Então, isso daqui representa que se eu tenho carga em movimento, eu tenho um campo magnético. Bom, agora, se eu tenho uma carga em movimento dentro de um campo magnético externo, por exemplo, imagina que eu coloquei aqui um ímã, polo norte, um outro ímã aqui no lado, polo sul. Nós já vimos que eles interagem entre si e que, por exemplo, essa interação pode acontecer dessa forma. Um campo magnético que sai do polo norte desse meu ímã e vai para o polo sul daquele meu outro ímã. E eis que, então, eu coloco, por exemplo, aqui um elétron ou um próton, né? E ele entra nesse campo magnético com uma certa velocidade. A pergunta é, como é que vai ser esse comportamento? Já que eu tenho essa carga elétrica gerando um campo magnético, está aqui, tá? E tem um outro campo magnético. E aí o que acontece? Nós já vimos que dois campos magnéticos, dependendo da forma com que eles se apresentam, eles vão interagir. Atração, repulsão, vai para a direita, vai para a esquerda. Ou seja, dessa forma, a gente começa a perceber que vai surgir uma força de origem magnética agindo sobre essa carga, devido à interação desses dois campos magnéticos, o que é gerado por essa carga e aquele externo que está sendo gerado ou ao qual a minha carga elétrica está sendo colocada lá dentro, certo? Então agora vamos pensar. Aquela situação ali. Então aqui eu tenho que ver o seguinte, eu tenho uma carga positiva, tá? Nessa carga positiva, ela está entrando nessa direção aqui de movimento, né? Então ela está vindo de lá para cá. E aí eu tenho esse campo magnético. Eu sei que vai surgir uma força, mas agora por que essa força é para cima? Tá? Como é que eu vou definir, como é que eu vou caracterizar essa força magnética que é aqui para cima? Para eu poder fazer essa caracterização, nós vamos ter que usar a regra da mão esquerda. Lembra que quando eu trabalhei com fio, com espiras, com solenoides, eu usava a regra da mão direita. Agora nós temos a regra da mão esquerda. Então, o meu dedo indicador vai ser para onde está o campo magnético. O meu dedo médio vai representar a minha velocidade, ou seja, para onde que a partícula está indo. E o meu polegar, eu vou ter a direção em sentido da força. Bom, aí o que eu tenho que tomar cuidado aqui? Eu tenho que tomar cuidado para analisar o sinal dessa carga. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a mesma regra da mão esquerda que eu usei aqui. Então, aqui o que eu tenho? Coloca aí, de repente, é interessante você pausar o vídeo e poder fazer toda essa análise para acompanhar aí com seus dedos essa situação aqui. Então, eu tenho campo magnético, velocidade. Carga positiva, a força vai estar exatamente para onde está o meu polegar. Agora, se a carga é negativa, por exemplo, um elétron, ela vai estar apontando para o sentido oposto do meu polegar. Então, o sinal da carga que eu estou
adentrando dentro desse meu campo magnético externo, ele vai fazer diferença para eu saber se a força está para um lado ou se ela está para o outro. Muito cuidado com isso, eu insisto. Pausa o vídeo, faz aí a regra da mão esquerda nesse momento para poder avaliar e chegar a essas conclusões aqui. Outra conclusão importante, a força e a velocidade, elas são perpendiculares, fazem um ângulo de 90 graus, ok? Isso vai ser importante para uma conclusão que vai vir na sequência. Então, regra da mão esquerda, a gente usa para caracterizar a força, para determinar para onde que ela está, ok? Direção e sentido. Para eu calcular a intensidade, eu tenho que usar essa equação aqui. Então, a força vai ser igual à carga que eu estou adentrando nesse meu campo magnético, a velocidade com que ela está entrando, tá? O campo magnético e o seno do ângulo, e esse seno do ângulo é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade, certo? Bom, então eu tenho a força em newtons, tá? O campo magnético Tesla, a carga em coulomb, muito cuidado que às vezes as cargas aparecem em microcoulomb, milicoulomb, tá? Tem que ser em coulomb. A velocidade eu acabei esquecendo aqui, mas você já vem vendo isso desde lá do primeiro semestre de física, né? Então a velocidade vai ser em metros por segundo, para eu poder associar e chegar a essas conclusões. Agora, olha só, situações em que a força magnética é zero. Bom, se a carga está parada, vamos pensar na minha equação. Se isso daqui é zero, qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então, se a carga está parada, eu não tenho força magnética agindo. Se eu tenho o movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, com velocidade paralela ao B, então, por exemplo, o meu campo magnético está para cá, a minha velocidade está para cá. Ou o meu campo magnético está para cá, a minha velocidade está para cá. Nessas duas situações aqui, a força magnética também vai ser zero. Por quê? Vamos lembrar que a minha equação é força igual a carga vezes a velocidade vezes o meu campo magnético vezes o seno de θ. E aí, quando eu vou olhar o seno de 0 graus, é zero. O seno de 180 graus também é zero. Então, se a minha carga entrar paralela ao campo magnético, não tem força magnética agindo sobre essa partícula. Então, essas são as duas condições. Entretanto, quando ele entra exatamente com 90 graus em relação ao campo, olha só, minha velocidade está para cá, pela regra da mão esquerda, a força magnética e a velocidade são perpendiculares, e elas são perpendiculares o tempo todo. Bom, se eu tenho uma força perpendicular a uma velocidade, a gente vai fazer com que a gente percebe que o resultado disso é que essa carga vai entrar no movimento circular. Por exemplo, aqui, ela entraria aqui, faria esse raio, descreveria essa semicircunferência e voltaria para lá. Nesse caso aqui, o campo magnético ele era maior e, nesse caso, ele conseguiu fazer com que essa partícula aqui ficasse girando dentro desse campo magnético, certo? Então, se o meu ângulo de ingresso é 90 graus, eu vou ter sempre um movimento circular iniciando. Se ele vai se manter no movimento circular uniforme, ou se ele simplesmente vai fazer um determinado raio de curvatura e vai voltar, isso é independente, mas ele vai descrever uma trajetória dessa forma, certo? Como que eu calculo aquele raio? Bom, nós vimos que a força magnética, tá? Ela é Q vezes V vezes B vezes seno de θ. Então, se eu estou supondo que o θ é 90 graus, o seno de 90 graus é igual a 1, certo? Então, isso aqui vai ser 1. Eu posso, na multiplicação, ele acaba sumindo aqui, né? Como 1 é o elemento neutro da minha multiplicação. Como a força magnética vai fazer o papel de força centrípeta, aí eu preciso me preocupar. Bom, a força magnética vai fazer o papel de força centrípeta. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter Q vezes V vezes B. Já estou suprimindo isso aqui, já que eu estou analisando a situação de 90 graus, né? Igual a M vezes V ao quadrado sobre o raio, certo?
Então, eu posso cortar esse V com esse ao quadrado, tá? E aí, eu chego a essa conclusão aqui, que a velocidade, ela vai ser m vezes v sobre q vezes b, certo? Então, essa é a minha equação para calcular o raio da circunferência que vai ser descrita no movimento circular ou esse raio da semicircunferência que ele vai fazer aqui. Perfeito? Bom, agora, se ele entrar com qualquer outro ângulo, se eu entrar com qualquer outro ângulo, eu vou ter que fazer uma decomposição. E essa decomposição da minha velocidade vai fazer com que parte da velocidade mantenha o sentido do movimento e parte da velocidade vai fazer o meu movimento circular. Então, ele vai começar a descrever uma helicoidal aqui dentro do meu campo magnético, certo? Então, vamos só para fechar esse assunto, tá? Então, se eu tenho velocidade zero ou paralelo ao campo magnético, não tem força magnética. A força magnética sempre vai ser perpendicular, então ele vai começar a descrever uma trajetória circular. Se o ângulo de ingresso for 90 graus, ele vai descrever uma circunferência de raio, que eu consigo calcular através dessa equação aqui, só para frisar, tá? Esse B minúsculo aqui é aquele campo magnético lá em cima, perdão, acabei deixando minúsculo ali. E quando eu tenho qualquer outro ângulo, ele vai descrever uma helicoidal, certo? Bom, agora vamos começar a pensar nos exemplos. Calcule a intensidade da força magnética atuante num próton. Então, ele está me dizendo que eu tenho um próton e a carga desse próton vale mais 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, ok? Submetido a um campo magnético de intensidade 2,5. Então, 2,5 vezes 10 na menos 1 Tesla. Tá? Quando o mesmo estiver em repouso em relação ao campo. Agora a gente vai ter que parar de pensando, né? Então, na primeira situação, deixa eu mudar aqui a cor da canetinha, letra A velocidade é igual a zero. Bom, se a minha força magnética vai ser sempre Q vezes V vezes B vezes seno de θ, e eu tenho essa grandeza aqui, velocidade, como sendo zero, independente dos valores carga elétrica, campo magnético e ângulo, essa força magnética vai ser zero, certo? Na letra B, move-se na direção do campo. Então, se ele está na direção do campo, tá? Eu tenho F igual a Q vezes V vezes B vezes seno. Então, direção do campo, por exemplo, se o campo magnético é esse, estar na direção do campo significa dizer que a minha velocidade vai estar ou para a direita ou para a esquerda, mas paralelo a ele. Estar paralelo a ele significa dizer que eu vou ter ou 0 graus ou 180 graus. Independente que seja 0 graus ou 180 graus, o seno desse ângulo vale zero. Ou seja, nessa condição aqui também, a força magnética também vai valer zero. Agora, quando ela se move com uma velocidade de 2 vezes 10 na 6, então deixa eu só colocar isso aqui um pouco para cima. Então, no item C, a velocidade é 2 vezes 10 na 6 metros por segundo, e o ângulo aqui é perpendicular, ou seja, o ângulo entre o campo magnético e a velocidade é de 90 graus. Quando eu vou calcular isso, eu vou ter F igual a Q vezes V vezes B vezes o seno de 90 graus, tá? Então, eu vou ter carga do próton 1,6 vezes 10 na menos 19, a velocidade 2 vezes 10 na 6, e o campo magnético aqui que ele sugeriu, deixa eu só pegar aqui que eu já não lembro qual o valor, 2,5 vezes 10 na menos 1. Então, vezes 2,5 vezes 10 na menos 1. E o seno de 90 graus é 1. Então, vamos lá.
Aí eu vou ter que ir lá pegar minha calculadora e multiplicar 1,6 vezes 2 vezes 2,5. Você vai encontrar que essa força aqui vale 8. Agora, vezes. Mesma base, somos expoentes. Menos 19 com menos 1 dá menos 20. Menos 20 com mais 6 dá menos 14 newtons. Então, eu consegui encontrar o valor da força quando ele entra perpendicularmente à superfície. Só que ainda nós temos a letra D. E na letra D, a pergunta dele é mesma velocidade, 2 vezes 10 na 6, só que o ângulo é de 30 graus. Então, o θ agora é de 30 graus. Então, novamente, eu vou ter F igual a Q vezes V vezes B vezes seno de 30 graus. Com o auxílio de uma calculadora, você consegue perceber que o seno de 30 graus vale 0,5. E aí, então, vai ficar carga do meu próton 1,6 vezes 10 na menos 19. Velocidade a mesma do item C, 2 vezes 10 na 6. Campo magnético 2,5 vezes 10 na menos 1. Vezes o seno de 30 graus, que é 0,5. Tá? Faço a multiplicação dos valores que estão na frente das potências. Vai fechar 4. Tá? Somo os meus expoentes. 10 na menos 14 newtons. Então, conseguimos fechar essa questão aqui. Perceba que é uma mera aplicação de fórmula. Você precisa tomar cuidado com o seno desses ângulos, ok? Bom, na segunda, ele está me mostrando aqui uma imagem, né? Onde eu tenho um feixe de partículas. E esse feixe de partículas, quando ele penetra nesse campo magnético aqui, eu percebo 3 situações possíveis. Algumas partículas atingem o ponto X, outras partículas o ponto Y, outras partículas o ponto Z. E aí ele pergunta quais são, ou qual a carga, o sinal da carga, né, dessas partículas. Então vamos lá. Regra da mão esquerda. Cuidado, campo magnético está entrando, velocidade da partícula está vindo para cá, tá? Deixa eu só mudar a cor, então a velocidade é para cá. Ok. Aí eu aplico a regra da mão esquerda. Se você coloca aí, pausa o vídeo e coloca a sua mão esquerda aí na frente do vídeo, você vai perceber que o seu polegar vai ficar apontando para cá. Então, para cá está a força. Então, a força está para cá é porque as cargas que vieram para cá, elas são positivas. Por exemplo, prótons. Se elas estão vindo para cá, é porque elas são negativas. Não sofreu desvio é porque a carga vale 0, ou seja, ela é uma partícula neutra. Então, quem atinge X é positiva, ou é esse ou é esse. Quem vem no Y é neutra. Quem vem para o Z é negativa, ok? Muito cuidado na hora de fazer todas essas análises com a regra da mão esquerda. Perfeito? Próxima. Um feixe de elétrons é lançado com velocidade v paralelamente ao plano da página, no interior de um campo magnético. Então, ele está falando que aqui eu tenho uma carga negativa, tá? É um elétron. E um campo magnético uniforme de intensidade B, para dentro da página, como mostra a figura. Então, olha só, campo magnético está para lá, já vamos fazer aqui a regrinha da mão esquerda, né? Campo magnético está entrando, velocidade é para cima, ajuste os dedos aí na sua mão esquerda para poder chegar nessa conclusão. E o que acontece? O seu polegar vai estar apresentando uma força para cá. Só que essa força para cá é se a carga fosse positiva. Então, essa carga negativa, ela vai sofrer ação de uma força para cá. Então, essa daqui é a força que essa carga negativa vai sofrer. Então, por exemplo, ela vai fazer uma semicircunferência nesse sentido. Vamos pensar agora nas alternativas. Então, nessas condições, verifica-se que os elétrons sofrem um desvio para dentro da página, no interior do campo magnético. O módulo da velocidade dos elétrons no interior do campo diminui. Vamos lembrar que, se eu tenho uma força perpendicular à minha velocidade, ele não altera o valor da velocidade. Ele simplesmente muda a direção e o sentido do vetor velocidade, mas não muda o valor, a intensidade dessa velocidade.
Os elétrons sofrem um desvio para a direita no plano da página, sendo que o módulo da sua velocidade não muda. Então vamos ver. Então aqui eu tenho esquerda, direita, tá? Então ele realmente sofre um desvio para a direita e não muda o valor da velocidade. Alternativa correta. Os elétrons não mudam a direção do seu movimento, ou seja, eles seguiriam em linha reta, isso é mentira. A força magnética sobre os elétrons tem a mesma direção que a sua velocidade? Não. Velocidade e força sempre serão perpendiculares, ok? Muito cuidado com todas essas interpretações. Faça um desenho, organize a situação, regra da mão esquerda para poder tirar todas essas conclusões. Próxima questão, tá? Deixa eu colocar isso aqui para cima, para ver se a gente consegue resolver aqui embaixo. Ok? Então vamos lá. Imagine que 0,12 newtons, então eu tenho uma força de 0,12 newtons, que atua sobre uma carga que vale 6 microcoulombs. Bom, então vamos lembrar que 6 microcoulombs são 6 vezes 10 na menos 6 coulombs. E lançado numa região onde eu tenho um campo magnético que vale 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, sabendo que o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético é de 30 graus. Bom, então vamos lá pensar na nossa equação. F é igual a Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo, tá? Força 0,12. Carga 6 vezes 10 na menos 6. Velocidade é o que eu quero encontrar. Campo magnético 5 Tesla. Seno de 30 graus 0,5. Bom, aqui sobrou o quê? O 0,12. Vou multiplicar aqui 6 vezes 5, 30. 30 vezes 0,5 dá 15. Vezes 10 na menos 6, vezes a velocidade. Esse cara está multiplicando, eu vou jogar ele para lá, dividindo. Então vai ficar 0,12 sobre 15 vezes 10 na menos 6. Agora aqui é matemática, né? Então faz lá na sua calculadora a divisão. Estou fazendo aqui rapidinho. 0,12 dividido por 15. Isso aqui vai dar 0,008. O 10 na menos 6, quando eu jogo ele para cima, fica 10 na mais 6. Tá? Se eu desloco a vírgula 3 casas para cá, 1, 2, 3, eu subtraio 3 lá em cima. Então a minha velocidade vai fechar 8 vezes 10 na 3 metros por segundo. Então, se eu quero ter essas características aqui, a velocidade da partícula que está adentrando no meu campo magnético deve ser exatamente essa, tá? Então, a próxima. Uma partícula de massa igual a 1 grama. Então, vamos lá. Massa igual a 1 grama. Grama não é a unidade do sistema internacional. Cada quilograma tem 1000 gramas, então eu já fiz aqui o ajuste. Eletricamente carregada com Q igual a 2 milicoulomb, ou 2 vezes 10 na menos 3 coulombs, adentra perpendicularmente e com uma velocidade de 10 na 2 metros por segundo, uma região do campo magnético uniforme que tem um campo magnético de 0,5 Tesla. Aí ele pede qual é o raio da trajetória dessa partícula. Bom, se a gente volta aqui, algumas páginas aqui, a gente percebe que para eu calcular o raio, M vezes V sobre QB. Então, voltamos lá. Questão 5. Então, o raio M vezes V sobre QB. Bom, então a massa 0,001, a velocidade 10 na 2 sobre a carga 2 vezes 10 na menos 3 vezes o campo magnético que é 0,5. Então, 0,001 vezes 100, isso aqui vai dar 0,1.
2 vezes 0,5, isso aqui dá 1. Vezes 10 dá menos 3. Bom, isso aqui vai acabar ficando 10 na menos 1 sobre 10 na menos 3. O expoente de cima menos o expoente de baixo. Isso aqui vai dar 10 na 2 metros. Então, essa partícula vai descrever um raio de 100 metros, ok? Espero que você tenha conseguido compreender isso. Sugiro que você já faça dentro da nossa lista de exercícios os primeiros exercícios que estão propostos lá. Um grande abraço a todos, bons estudos, tchau, tchau.